Um rapaz estava lendo uma revista de histórias de seu herói preferido, mas à medida que lia, ficava desapontado, desesperado quando o herói era golpeado e aparentemente derrotado. Isso o deixava muito triste, até que decidiu pular algumas páginas e dar uma olhada nas últimas páginas. Ali estava o inimigo derrotado e morto. Aí ele ficou muito aliviado, então voltou de novo às primeiras páginas e retornou à leitura. Enquanto lia, pensava, se ele soubesse o que eu sei a respeito especificamente de como será o seu fim. Todos nós, os que lemos a Bíblia, conhecemos o final da história desse grande conflito. O foco da lição desta semana é saber que, embora o grande conflito seja o grande tema teológico global que permeia toda a Bíblia, é importante compreender a nossa parte nele e como as nossas escolhas pessoais fazem a diferença na batalha cósmica. Olá, tudo bem? Estamos no esboço semanal da lição de Escola Sabatina e é muito bom podermos conversar sobre esse guia da Palavra de Deus. O título da lição desta semana é O Grande Conflito. E nesse estudo consideraremos 3 assuntos nessa parte da compreensão. O primeiro assunto, um conflito no céu. O segundo assunto, conflito na terra. E o terceiro assunto, vitória na cruz. Tudo bem? Vamos então ao primeiro assunto, que tem que ver um conflito no céu. O livro de Jó começa na terra, em um lugar de paz e tranquilidade. No entanto, no 6º verso do capítulo 1, nós encontramos que há uma mudança de local. A cena muda instantaneamente para uma dimensão que não é vista pelos seres humanos, a não ser por meio da revelação divina. Quase podemos ouvir o sarcasmo, o tom de zombaria naquilo que Satanás disse ao Senhor. É difícil imaginar alguém falando assim com o próprio Deus. Como isso pode acontecer? Pergunta muita gente. Na realidade, isso nos oferece um panorama para compreender 2 assuntos importantes. Em primeiro lugar, a história do pecado e do sofrimento na terra. E, em segundo lugar, o que Jesus realizou por nós na cruz para resolver o problema do pecado e do sofrimento. Isso nos leva a uma grande pergunta. Como explicar a origem do pecado? O surgimento do pecado no coração de Lúcifer é, na realidade, um mistério que não pode ser explicado satisfatoriamente, porque ele teve início e continua existindo sem qualquer motivo o que possa justificá-lo. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7, chama a isto mistério da iniquidade. 3 textos claves descrevem a origem e consequências do pecado. Ezequiel, capítulo 28, nos é dito que Lúcifer era perfeito e exercia a função de querubim na guarda. Isso antes de sua rebelião. Já Isaías 14 esclarece que foi devido ao orgulho que surgiu o mal no coração de Lúcifer. E Apocalipse 12 declara que a 3ª parte das hostes angélicas se uniu a Lúcifer em sua rebelião contra Deus. E isto acabou sendo o resultado de tudo isso, foi que ele foi expulso do céu. Como diz Ellen White no livro O Grande Conflito, na página 493, o pecado é misterioso, inexplicável. Desculpá-lo corresponde a defendê-lo. O segundo assunto é o conflito na terra. Esse grande conflito que começou no céu tornou-se agora o espetáculo do universo, tomando o centro do palco aqui na terra. E foi precisamente por intermédio de Adão que o pecado e a morte entraram nesse mundo. 1 Coríntios capítulo 15 diz que todos fomos contaminados e todos fomos parte desse grande conflito. Salmo 14:3
fala que todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Eclesiastés 7 fala, não há homem justo sobre a terra e faça o bem e que não peque. Está muito claro, todo mundo foi contaminado. Romanos também fala que não há justo nenhum sequer. E o próprio Paulo, em Romanos 3:23, fala, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nesse contexto, a lição finaliza com a resposta da cruz ao grande problema do pecado. Então, o terceiro assunto agora é a vitória na cruz. Após aparecer somente 2 vezes no livro de Job, que está no Job capítulo 1, verso 6, depois capítulo 2, verso 1 até o 7, Satanás sai de cena. Ele simplesmente desaparece. O restante do livro trata de Deus e não de Satanás. E isso faz muito sentido porque no final da história esse será o panorama, o triunfo definitivo de Cristo, e este grande conflito será o final da história quando Deus possa ser o grande vencedor. E o grande tema não será o diabo, será Deus. Na cruz foi dada a sentença contra Satanás, as acusações de que Deus não poderia manter sua lei, ou seja, ser justo e ao mesmo tempo salvar aqueles que haviam quebrado essa lei, ou seja, ser justificados. Tudo isso foi refutado e esclarecido completamente na cruz do Calvário. Algumas aplicações da lição dessa semana. Em primeiro lugar, se alguém está desfrutando das bênçãos temporais ou de algum tipo de conforto humano, louve e agradeça a Deus, mas acima de tudo, dê glória a Deus pelos ricos tesouros de sua graça, que é o mais importante. Em segundo lugar, anjos foram expulsos do céu porque queriam ser exaltados. Pense nisso. Nós não podemos receber nenhuma classe de exaltação. O único que pode ser exaltado é Deus. Em terceiro lugar, deveríamos a cada dia nos concentrar não no poder do inimigo, e sim no poder de Deus. Devemos reconhecer os perigos e a existência do diabo, mas não nos determos em nossas ações e fracassos, e sim na ação salvadora de Jesus Cristo e no glorioso futuro com esperança. Ao final do esboço, nós temos algumas resoluções para tomar. Quando sentimos que pecamos e não conseguimos orar, e no momento de orar talvez nos sintamos envergonhados e profundamente humilhados, então devemos orar e crer, não desistir. Nessa semana, não deixe de orar e permita que Cristo lhe dê a vitória sobre o pecado. Quando seja tentado, ore. Tome essa decisão. Nunca deixe de orar. Hemos chegado ao final de nosso esboço. Esperamos que tenha sido de ajuda para seu estudo. E lembrem sempre, maná, cada dia, cada manhã, é alimento para a vida. Bem, de várias maneiras, o livro de Jó é sobre o grande conflito. É como se essa cortina fosse rasgada entre o mundo visível